Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e lhe será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda de sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante, Pai, da Tua bendita e santa palavra, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai. Nos convença pela Tua palavra de tudo aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, para que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que nós iremos falar e fazer aqui nesta noite, Pai. Nos transforme à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos então em Malaquias, começamos aí Malaquias, um livro profético onde Deus dirige uma palavra dura contra aquele povo, e nos versos de 1 ao verso 5 que nós vimos, Deus se dirige à nação de Israel como uma nação geral, né? Deus se dirige à nação como um todo e diz uma mensagem muito importante a eles. Eu amo vocês, eu vos tenho amado, diz o Senhor. É isso que ele fala dos versos 1 a 5 a toda aquela nação, porque Deus escolheu aquela nação como povo, Deus separou aquela nação, Deus está trabalhando no coração deles, Deus deu libertação, restauração do cativeiro babilônico e está preparando aquele povo para chegar a vinda do Messias. Então, depois dos versos 1 a 5 de Deus se dirigir ao povo como um todo, se dirigir a Israel como nação, agora aqui a partir do verso 6, que é onde nós vamos começar hoje, Deus irá então começar a fazer as suas queixas contra aquela nação. Deus vai agora então começar as suas queixas, depois de dizer que ama todo o povo, agora ele vai falar sobre os problemas que aquele povo tem. E tem um público aqui que Deus vai começar a sua queixa. Tem um público específico que Deus vai começar a falar contra eles. E se os irmãos perceberam aí, Deus vai falar contra os sacerdotes de Israel. Deus vai começar a falar contra os líderes espirituais de Israel daquela época. Esse é o primeiro público que Deus vai se dirigir até o final do capítulo 1. Então nós vamos dividir o sermão entre hoje e na semana que vem, mas o público-alvo aqui são os líderes religiosos daquela época, os líderes da igreja, que são os sacerdotes. E é interessante a gente se perguntar por que Deus começa com as suas queixas aos sacerdotes. E se nós pararmos para pensar, isso é uma grande realidade, em muitos casos, uma triste realidade. Sabemos que o povo aqui está em decadência espiritual. Sabemos que o povo aqui abandonou o culto, abandonou a adoração, estão fazendo as coisas erradas que Deus está pedindo. E Deus vai primeiro nos sacerdotes, porque a decadência espiritual do povo começa na liderança. É uma grande realidade, a decadência espiritual do povo começa na liderança. Existe esse princípio muito claro nas Escrituras, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento e até nas nossas vidas, né, que a gente vive no trabalho, a gente percebe que muito da liderança, muito do líder, reflete diretamente do jeito como a equipe vive, né? Líderes bons, equipes boas, líderes ruins, tende-se aos subordinados ali também terem problemas nos seus desempenhos. Em outras palavras, os líderes influenciam diretamente a forma como o povo se segue. Então, você ter um líder espiritual bom pode ser uma bênção, mas se você tem um líder espiritual mau, isso pode ser uma grande maldição. Quando nós olhamos para as próprias Escrituras, no livro de Juízes, nos livros dos reis, nós vemos claramente juízes bons se levantando na nação e reis bons. E quando os reis eram bons, a nação ia bem. A nação conseguia buscar ao Senhor, eles cultuavam a Deus, eles se voltavam ao Senhor, faziam jejuns, eles ganhavam guerras, eles avançavam em territórios, mas quando eles tinham reis maus,
claramente a gente via a decadência espiritual de Israel. Nós vimos o povo declinando, o abandono ao Senhor, a volta à prática das idolatrias, e daí você vê o povo perdendo as guerras, Deus mandando juízo, e mandando os profetas para que aquele povo se arrependa de seus pecados e se volte ao Senhor. E eles então abandonavam o culto, voltavam-se à idolatria, e tudo muitas vezes começavam no sacerdócio, começavam na liderança. Então os líderes representam o povo, isso pode ser uma bênção ou uma terrível maldição. E é muito significativo a gente perceber que Deus está falando aos sacerdotes aqui, porque eles deveriam ser exemplos daquele povo. Eles deveriam levar o povo à comunhão, e eles falham miseravelmente na sua tarefa de conduzir o povo a Deus. E os sacerdotes deveriam saber que Deus acertaria as contas com eles primeiro. Eles deveriam saber que Deus iria primeiramente cobrar deles a má administração do seu ofício no templo. E meus irmãos, nós estamos falando aqui da época de Malaquias, mas no Novo Testamento, ainda que nós não temos a figura de um sacerdote da tribo de Levi, nós temos claramente esse mesmo princípio sendo aplicado à igreja, ao Novo Testamento, nos representantes da igreja do Novo Testamento, que são os pastores, os líderes, os bispos, os presbíteros da igreja. Nós vemos claramente esse mesmo princípio de preocupação de que eles devem ter, porque eles prestarão contas primeiramente a Deus. O texto que nós estudamos recentemente de Tiago, capítulo 3, versículo 1, Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haverão de receber maior juízo. Aquele que é muito é dado, muito lhe é cobrado. E se aqueles que querem ser mestres, que querem ser pastores, que querem ser líderes, saibam de uma coisa: vocês receberão um maior juízo vindo da parte de Deus. Hebreus capítulo 13, no versículo 17 diz assim, prestem atenção: obedecei aos vossos guias, aqui também dizendo sobre os pastores, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas com quem devem de prestar contas. Os pastores irão prestar contas a Deus de cada uma das ovelhas que Deus confiou a eles para o pastoreio. Isso também é uma verdade no Novo Testamento. Em um último texto aqui, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro diz assim: pastoreai, ele dizendo já aos pastores, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Então os pastores não podem pastorear por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo para o rebanho. E aqui a advertência que está no texto é: vocês precisam ser modelo, porque Deus está vendo, e Deus irá cobrar de vocês, e o juízo será mais pesado, e vocês irão prestar contas. Deus está vendo se vocês são modelos ou não. Pastoreiem o rebanho de Deus por boa vontade, sem ser dominadores, mas com coração grato, com espontaneidade, como Deus quer que vocês assim o façam. Quando João escreve as igrejas de Apocalipse, lá, as 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz: ao anjo da igreja escreve. Aquele anjo da igreja não é um anjo espiritual, o anjo da igreja é o pastor. Ao anjo da igreja escreve: eu conheço as tuas obras. Então nós vemos, meus irmãos, claramente esse princípio também no Novo Testamento. O povo aqui em Malaquias, e nós vamos estudar isso, eles são completamente culpados pela frieza espiritual que eles estavam vivendo, sem dúvida nenhuma. O povo, eles são culpados pela sua frieza, por sua falta de temor a Deus, pelo abandono ao culto. Porém, os líderes começaram com essa degradação. Os líderes começaram a se voltar, a serem frios diante de Deus, e isso acabou repercutindo do povo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o que o texto está dizendo, que é o público que Deus está trabalhando aqui, os sacerdotes, que são os líderes da igreja. Mas sabe o que é interessante? Que não começou assim. Quando eles voltam no cativeiro babilônico, que é o histórico que nós sabemos, o povo de Deus ficou 70 anos no cativeiro babilônico, Deus os livra do cativeiro, eles voltam para Jerusalém e eles voltam a reconstruir a sua vida, voltam a reconstruir a cidade, voltam a reconstruir o templo, a casa, o comércio. E quando eles retornam, meus irmãos, eles retornam crentes. Se assim eu posso dizer, né? Eles se retornam crentes, e eles buscam ao Senhor, e eles vão ao Senhor, e eles cultuam, eles amam a Deus, eles oram, eles jejuam. Mas aqui em Malaquias, que está aproximadamente 100 anos depois que eles retornaram, a igreja está completamente fria. A igreja já está numa decadência espiritual, mas não começou assim. E esse texto, eu quero que os irmãos abram,
que é Neemias capítulo 8. É um texto muito importante para nós entendermos como esse povo adorava a Deus, antes de se tornarem o que se tornaram em Malaquias, que nós estamos estudando. Neemias capítulo 8. Quero ler com os irmãos a partir do verso 1. Então aqui o povo voltou da Babilônia e eles estão aqui então, já em Jerusalém aqui, reconstruindo as coisas e eles estão completamente fervorosos. Posso ler? Neemias capítulo 8. Preste atenção que o texto diz, coisa maravilhosa. Versículo 1 diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor lhe tinha prescrito a Israel. Então veja, o povo eles se reúnem, olha que texto maravilhoso, né? Todo o povo se ajuntou como um só homem. Né? Então você tem várias pessoas, mas quando eles se juntam, eles são como um só. Isso é a unidade da igreja, né? São várias pessoas, mas quando eles se juntam como um só homem na praça, e eles pedem para Esdras, o escriba, trazer o livro da lei, ou seja, trazer a Torá, né? O Pentateuco, o livro que Moisés escreveu. Versículo 2 de Neemias 8. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, então ele trouxe a lei. E tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que se lia. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Então veja, ele começou a ler a lei de Deus, desde a alva, desde cedinho, até o meio-dia. Não era sermão de 40 minutos. Né, a lei de Moisés aqui, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei de Deus. Acompanhe comigo o texto aí, versículo 4, Esdras, o escriba, estava em pé num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Milquias e Mazeías. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava em cima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha o que está acontecendo aqui, meus irmãos, coisa maravilhosa. Ele está num púlpito de madeira, ele pega o livro de Moisés, ele abre, todo o povo se junta como se fosse um, e ele bendiz ao Senhor, tanto os homens quanto as mulheres, todos aqueles que podiam entender, e quando ele abre a Bíblia, todo o povo se coloca em pé, e ele bendiz ao Senhor, e todos dizem amém, levantam as mãos e adoram a Deus. Isso era o culto. Esse é o culto. Veja o versículo 8, então, o que acontece. Leram no livro a lei de Deus, olha esse versículo 8, meus irmãos. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Aqui nós temos o princípio da pregação expositiva. Isso era o que Esdras fazia, ele abria o texto e explicava claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então aqui nós temos o princípio da pregação expositiva que era feita naquele povo. Versículo 9, Neemias era governador, Esdras escriba e sacerdote, e os levitas ensinavam o povo e diziam, este é o dia consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo qual não prantieis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Mas disseram, ide, comei carnes, tomai bebidas doces, enviais porções aos que nada têm, porque esse dia é consagrado ao vosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então o povo se foi a comer, beber, enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então a palavra ela era explicada, e depois que ela é explicada, o povo queria chorar. E eles dizem, parem, não chorem, porque esse é um dia de alegria. Vão, comam, bebam, partam a comida de vocês. E assim o povo faz, porque eles entenderam e aplicaram o que foi explicado. Meus irmãos, isso era o culto do povo de Deus depois do retorno da Babilônia. Um culto centrado na palavra, um culto que existia oração,
pranto, choro, eles louvavam a Deus, abria o livro, explicava sobre a lei de Deus e o povo se comovia. Mas sabe o que acontece em Malaquias? Não é essa realidade que está acontecendo lá. É o mesmo povo, é a mesma nação, é o mesmo Deus, é o mesmo livro. Aí sabe o que a gente aprende com isso? Que mais importante do que a gente começar bem, é a gente terminar bem, meus irmãos. Mais importante do que a gente começar muito bem algo, nós precisamos terminar bem. Nós conhecemos a história de Saul, um rei que foi levantado por Deus, ungido por Samuel, que começou muito bem o seu ministério. Saul foi um rei que de fato foi temente a Deus por muitos anos, se mostrou um rei humilde, numa liderança muito boa, mas começou, com o passar dos anos, a declinar na fé. E ele então oferece sacrifícios que não podia, desobedece a Deus e acaba num fim trágico. E é isso que nós aprendemos aqui. Muito melhor do que começar bem é terminar bem. Quantos homens e quantas mulheres começam super bem na igreja, empenhados, focados. Quantos começam a trabalhar super motivados em seus serviços eclesiásticos, e quando dá poucos anos à frente, está todo mundo desanimado. Está todo mundo olhando para trás e ninguém mais está fazendo o que fazia antes. Melhor do que começar bem é terminar bem. Warren Wiersbe, ele diz algo muito maravilhoso. Ele diz assim: a maioria dos cristãos não se joga no pecado e se afasta da vontade de Deus da noite para o dia. Eles gradualmente declinam espiritualmente. Então se encontram em apuros e se perguntam como isso aconteceu. Primeiramente eles deixam o primeiro amor, depois começam a viver a vida na carne e não andar no espírito, isso gradualmente. E é por isso que o Senhor nos admoestou a vigiar e a orar. Então esse é o perigo que está diante de nós, meus irmãos. Esse é o perigo que estava diante dos sacerdotes, que começaram super bem, mas que em algum momento da caminhada da igreja, do templo, dos ofícios, daquilo que eles faziam na igreja, no templo aqui no caso, eles começaram a negligenciar o Senhor. Isso deve trazer um alerta à nossa igreja local. Nós temos 2 anos de igreja, nós somos uma plantação. Melhor do que começar bem é terminar bem, meus irmãos. Nós precisamos nos manter firmes na doutrina. Nós precisamos nos manter firmes na doutrina. E então, Deus vai se dirigir a sua queixa a estes homens. Vamos a Malaquias e expor o texto, versículo 6. Qual então é a queixa do Senhor àqueles sacerdotes? Verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Deus então vai falar de honra. Aonde está a minha honra? Se o filho honra o pai, e se o servo honra o seu senhor, o seu patrão, se eu sou pai, e se eu sou senhor, aonde está o respeito? Aonde está a honra para comigo, aos sacerdotes que desprezam o meu nome? E aqui ele dá 2 exemplos muito claros para aqueles homens, para que eles pudessem entender, assim como fica muito claro para nós também entendermos o relacionamento entre um pai e um filho, e o relacionamento entre um patrão e o seu súdito. A analogia é muito simples aqui. Deus chamou Israel como seu filho primogênito, aquela nação, e ele era pai da nação de Israel, e ele estava desejando que Israel o honrasse como um filho honra um pai. E não somente isso, mas ele chamou Israel para ele ser o senhor daquela nação, e eles deveriam honrar a Deus como seu Senhor, mas eles também não estão fazendo isso. Deus os chama para ser pai e senhor, mas eles continuam desprezando a Deus, não honrando o nome de Deus. E a pergunta que fica para nós aqui é: como um filho pode honrar um pai? O que nós responderíamos? Porque o Senhor está reclamando aqui, se queixando da honra que não existe. Nós que somos pais, quando nós queremos ser honrados, o que nós estamos querendo, afinal de contas, de nossos filhos? Creio que todos nós diríamos que nós o que desejamos é a obediência. O que um pai quer de um filho de honra é a obediência. Que se o pai disse aquilo, o filho tem que obedecer. Não só pela obediência, mas pelo amor que o filho tem para com o pai, que o colocou no caminho da retidão. Ele vive de uma forma onde ele honra o seu pai em obediência, em amor, em temor, não querendo que o seu pai seja desprezado ou passe vergonha, e ele obedece. Assim também o servo
com o seu Senhor. Como ele honra o seu Senhor? Obedecendo. Se o Senhor diz que ele tem um trabalho a se fazer, como ele honra o seu Senhor? Obedecendo aquela ordem que ele precisa fazer. Então este é o grande ponto aqui. Eles falavam que o Senhor era Pai. Eles falavam que o Senhor era Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, com as bocas, mas a sua vida não estava honrando a Deus de fato. Esse era o problema deles aqui. Não é a falta do entendimento da honra a Deus, é a falta da vida em obediência a Deus, meus irmãos. Os sacerdotes aqui claramente chamavam Deus de Pai, de Mestre, de Senhor, de Jeová, de Elohim, mas com a boca. Mas os seus corações estavam os desonrando, porque o Senhor disse, façam isso como sacerdotes. E eles na prática não estavam fazendo. E sabe o que isso nos lembra? Nos lembra, meus irmãos, as palavras de Jesus. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, que Jesus diz assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Essa é a palavra de Jesus. Por quê? Qual a finalidade de vocês encherem a boca para dizer Senhor, Senhor, e se vocês não fazem o que eu vos mando? De que adianta o filho falar Senhor, Senhor, e você diz para ele fazer A, ele vira as costas e faz B? De que adianta? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Isso também nos lembra das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 7, eu quero que os irmãos abram esse texto. Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre a mesma coisa, essa desobediência de vida que os irmãos lá na época de Malaquias estavam vendo, são os mesmos problemas que nós vivemos no Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 20. Texto muito conhecido também, diz assim, assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Olha o que Jesus vai dizer no verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que, o quê? Faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Quem são os que entram? Os que fazem no tempo presente a vontade de Deus, os que obedecem de fato o Senhor, porque não é dizer Senhor, Senhor com sua boca, é obedecer o que Deus manda. Este é o princípio bíblico. Aí veja o versículo 22, muitos, meus irmãos, isso é muito assustador, né? Muitos naquele dia, não são poucos. Muitos naquele dia. Não se deixem enganar por aqueles que diluem o evangelho. Precisa gerar uma mudança de vida. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor. De novo tem o Senhor na boca deles. Porventura, nós não profetizamos em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Ou seja, Senhor, Senhor, olha o que nós fizemos. Profecias, curas, expulsão de demônios. E Jesus não rebate aqui, Jesus não diz que eles estão mentindo, porque eram verdadeiras coisas que estavam acontecendo aqui, mas tragicamente não eram evidências verdadeiras de uma fé salvadora. O fruto que Jesus está dizendo aqui não é na base das experiências místicas, mas na obediência a Deus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não são poucos. Versículo 23, então Jesus lhe diz explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos, afastem-se de mim. Isso é uma ordem, vós que praticais a iniquidade. Então veja, há uma dissociação, na boca é Senhor, Senhor, em seu nome nós fizemos, nós profetizamos, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, mas a vida é uma vida de iniquidade, de desobediência, não funciona, não resolve. Porque os que vão herdar o reino dos céus, não são os que têm experiências místicas aqui, são os que fazem a vontade do Pai no tempo presente. É obediência, meus irmãos, não tem outro caminho. O fruto que nós produzimos aqui mostra a direção do caminho eterno que nós estamos indo. Não são frutos místicos de arrepio, não é êxtase espiritual, não é ato profético, é obediência. É obediência. Percebam que nós não podemos medir sucesso de igrejas baseados em milagres. Nós não podemos medir sucesso de igreja baseado em profecias. A gente não pode basear sucesso de igreja baseado em expulsão de demônios. E tragicamente é o que mais se tem hoje como igreja de sucesso. Jesus está dizendo, muitos vão naquele dia dizer tudo isso. Pode ter 20 mil pessoas lá, se eles não obedecem a Deus, não vão estar no reino dos céus.
porque os que estão lá são os que obedecem às palavras do Senhor, ainda que haja profecias, milagres e expulsão de demônios. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, meus queridos irmãos, algo muito importante que é o tema central desse nosso sermão de hoje. Deus está rejeitando os sacerdotes. Deus está rejeitando os próprios sacerdotes. Tanto lá em Malaquias, como aqui no Novo Testamento. Deus está rejeitando as pessoas que deturpam o Evangelho. Qualquer um que prega um Evangelho diferente do que está na palavra, seja maldito, como diz o apóstolo Paulo. Qualquer um que acrescenta um ou tio que não está aqui, seja maldito. E o que está acontecendo aqui, Deus está rejeitando o sacerdócio da época de Malaquias. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma ideia errada nossa hoje em dia, de que a gente fala assim, é bonito, confesso que é bonito. Ai, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Quem já ouviu isso, né? É uma frase tão bonita, uma frase tão romântica, mas não é uma frase bíblica. Esse texto não existe nas Escrituras. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Deus está rejeitando o sacerdote. Deus está rejeitando os pastores. Deus rejeitou Esaú, como vimos na semana passada. Amei a Jacó e odiei a Esaú. A pessoa, a pessoalidade, ele, o homem. Deus rejeitou Caim. Não foi só a oferta de Caim. Deus rejeitou Caim. Porque existe essa ideia errada, meus irmãos, de que as pessoas podem profanar a Deus e no fim das contas Deus só está preocupado com os pecados dela e não de fato com a pessoa. Insultam a Deus, desonram a Deus e acham que Deus odeia só o pecado que elas fazem, mas o pecador Deus ama. Não é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está rejeitando o sacerdócio. Esse é o tema do nosso sermão de hoje. Deus rejeita pessoas. Em Salmo 5, que foi o Salmo da nossa Lectio, no versículo 4, diz assim, prestem atenção, Salmo 5, versículo 4, que nós lemos na Lectio, diz assim, pois tu não és um Deus que se agrada da iniquidade, e contigo o mal não subsiste. Versículo 5, os arrogantes não permanecerão na tua vista, não é a arrogância, são os arrogantes não permanecerão na sua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Ele não aborrece a iniquidade, ele aborrece todos os que praticam a iniquidade. Versículo 6, tu destrói os que proferem mentiras. Não é a mentira, é os que proferem, são os homens que fazem isso. O Senhor abomina os sanguinários e os fraudulentos. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque Deus rejeita os homens, os indivíduos. Vamos voltar para Malaquias e vai ficar mais claro. Malaquias 6, que nós estamos então no versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes. É aos homens que ele está condenando aqui, que desprezam o meu nome. Aí, diante dessa afirmação, os homens agora vão responder, né, na estrutura de Malaquias. Deus fala uma verdade, o povo questiona e Deus responde. Qual que é o questionamento, então, dos sacerdotes, ainda no verso 6? E vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Parece aqui que eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles estão completamente cegos para a verdade espiritual diante dos olhos deles. O coração deles é extremamente frio, calejado e insensível. Meus irmãos, não tem coisa mais triste na vida do que você conversar com um irmão que está claramente numa vida de pecado e ele não enxerga isso. Não tem coisa mais triste do mundo do que você ver uma pessoa que está desonrando a Deus com a sua vida e quando você mostra o pecado, a pessoa parece que ela não percebe a pecaminosidade da sua vida, a cegueira espiritual. E eu peço a vocês que vocês sondem os seus corações, porque os pecados que ofendem a Deus não são só apenas pornografia, adultério, mentiras, facções, bebedice ou glutonarias. A falta de obediência é um pecado sério. E é o primeiro pecado que Deus vai trabalhar aqui. Vocês não me obedecem. Podem ter uma vida sem prostituição, sem beber, sem fumar, sem fazer absolutamente nada. Vocês desprezam o meu nome, porque eu falo A e vocês fazem B. Aí eles estão dizendo, mas em que nós fazemos isso? A gente não consegue entender. Então veja, meus irmãos, peçam a ajuda do Espírito Santo para que Ele revele ao coração de vocês aquilo que Ele já pediu para que vocês obedeçam e que vocês ainda continuam lutando contra. O que foi que o Senhor pediu para que você fizesse e que você ainda não fez?
O bem que nós sabemos que devemos praticar e não fazemos, nós estamos pecando. Peça para que o Espírito Santo te revele a justiça, o pecado e o juízo, e te mostre, e fala, Senhor, me mostra, eu estou cego, eu não consigo entender, eu não consigo perceber, eu quero te honrar, eu quero obedecer a tua palavra, me ajude, Senhor. E o povo aqui está dizendo, os sacerdotes, em que nós temos desprezado o seu nome? Aí agora vem a resposta de Deus no versículo 7, do 7 ao 9. Olha o que eles estavam fazendo. Em que desprezamos o teu nome? Versículo 7. Olha a resposta de Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e vocês ainda perguntam em que havemos profanado? É nisso que vocês pensam que a mesa do Senhor é desprezíveis. Viu, vocês são sacerdotes, vocês são responsáveis por pegar a oferta do povo, os animais, e oferecer como sacrifício a Deus. E vocês estão trazendo pão imundo para o meu altar, e vocês acham que isso não é mal? E vocês ainda me perguntam no que vocês estão profanando o meu nome? Porque os sacerdotes sabiam, meus irmãos, era muito clara a lei de Levítico. Os animais precisavam ser perfeitos. Por que precisava ser perfeito? Porque os animais não podiam ter mancha, não podia ser coxo, não podia ser cego, não podia ser fêmea. Por quê? Porque tudo isso estava simbolizando o Cordeiro perfeito que seria Cristo. A mesa do sacrifício, que era importante para Deus, apontava para Cristo. É por isso que o animal tinha que ser perfeito. Todo mundo sabia disso. Mas eles estão trazendo para o altar coisas imundas. Aí Deus está dizendo assim, e em que vocês ainda perguntam em que vocês têm profanado o meu nome? E a ideia aqui da mesa desprezível é assim, vocês não dão valor nenhum, vocês desdenham da minha mesa. É tratar alguém com insignificância, sem valor. Ainda que para aqueles homens a mesa fosse desprezível, para Deus não era. E aqui é o grande ponto do culto. Não importa o que a gente acha, não importa o que a gente quer. Se é importante para Deus, é importante. Não importa, por mais que para eles não tinha valor ali, para Deus tinha. Para Deus nunca foi um altar qualquer. Para Deus nunca foi um sacrifício qualquer. Ainda que os homens achem que não tem valor, para Deus tem. E aí é o que faz a diferença, meus irmãos. E aqui nós aprendemos com esses sacerdotes que a desobediência faz vista grossa para o pecado. A desobediência faz vista grossa para o pecado. Era mais ou menos assim, olha, eu tenho um animal aqui, mas ele está machucado. Ah, não tem problema não, está tudo bem. Olha o perigo, está tudo certo, é para Deus. Está tudo bem, pode trazer. O importante é ter a oferta, o importante é ter o sacrifício. Não tem problema não, pode trazer. Olha o perigo. Não, está tudo bem. Mas mesmo não sendo isso que Deus ordenou, tá? Mesmo não sendo isso que Deus quer, a gente pega o negócio manco e entrega para Deus. Para Deus pode ser assim, pode ser de qualquer jeito. Não, não pode. Não é porque a gente acha que está tudo bem, que Deus está aceitando. Deus não está aceitando o sacrifício desse povo aqui. Deus está rejeitando os sacerdotes aqui, mesmo eles achando que Deus estava os aceitando. Porque não importa o que a gente acha, importa o que Deus disse. E se Deus disse que é assim, é assim. Veja como Malaquias vai trabalhar o culto. E o culto não é sobre nós, o culto é sobre Ele. Eles até estão dispostos a dar uma oferta. A oferta existe, eles não deixam de cultuar, o templo não está fechado, existe sacerdote, existe líder, existe levita, existe sacrifício, mas Deus não está aceitando nada daquilo que eles estão fazendo. Porque o culto deles virou algo ritualístico, automático e obrigatório. Todo aquele fervor que nós lemos de Neemias 8, de eles abrirem a lei, o povo se levantar como um só homem, e eles adoravam a Deus e choravam, né? Estavam chorando diante da palavra do Senhor. Não existe mais, não há temor mais. Há só frieza e uma automatização de culto. Deus não está recebendo. Aí o versículo 8, Deus segue dizendo, veja, é o versículo 7 e versículo 8, né? Versículo 7. Oferecei sobre o meu altar o pão imundo e ainda perguntem, que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? É uma pergunta retórica vinda de Deus, né? Quando vocês vêm sacrificar um animal cego, isso não é mal? A resposta é lógico que é mal. Sim, é mal. E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Sim, é mal, Senhor, é mal. Guardem essa frase no coração de vocês. Fazer o que Deus não pediu, não é boa intenção, é maldade.
Fazer o que Deus não pediu não é boa intenção, é maldade. Quando vocês trazem um animal que eu não pedi para vocês trazerem, não é isso mal? Quando vocês trazem um animal coxo, enfermo, não é isso mal? Por mais que tenha boa intenção, fazer o que Deus não pediu não é boa intenção, é maldade. Pastores de igreja hoje que pregam o avesso do evangelho. Pastores hoje que estão numa teologia completamente diferente do que as escrituras dizem. Não é boa intenção, é maldade. Se Deus não disse para dizer, eles dizem, isso não é boa intenção, isso é maldade. Aí a desculpa vem, Deus conhece o meu coração. Esse é o problema para você, no caso, que faz isso. Porque Deus sabe que você não está fazendo aquilo que Ele pediu. E não há desculpa, porque as escrituras estão há 2000 anos para você ler, do que Deus espera que você faça. E como eu disse, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, todo aquele ainda que vem um anjo e pregue um outro evangelho que não está daqui, seja maldito, seja anátema. Porque não é isso que Deus quer, não é esse o evangelho da cruz. Ainda que a igreja tenha 20 mil pessoas lá dentro, Deus não quer daquele jeito e Deus não está recebendo aquele culto. Boa intenção, meus irmãos, o inferno está cheio. É para Deus, dá de qualquer jeito e acha que o Senhor vai receber. Nós acharmos que Deus vai receber, você pode até achar, mas não é a realidade que está acontecendo aqui. Aí olha o versículo 8 ainda, o final aqui. Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Olha o que ele diz. Ora, apresenta ao teu governador. Olha o que Deus diz aos sacerdotes. Vai lá, apresente esse seu sacrifício ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Vai lá, apresenta esse seu trabalho ao seu chefe para ver se ele vai te ser favorável a você. O seu chefe está falando A e você está entregando B. Vai lá ver se você vai ganhar um aumento ou se você vai ser mandado embora. Vai lá. Apresente esse seu esforço, esse seu trabalho, essa sua devoção ao seu governador e veja se ele vai ser favorável a você. Veja que Deus aqui está trabalhando com o indivíduo. Veja se ele vai ser favorável a ti. Não é sobre a sua oferta, é sobre você. Vê se ele vai se agradar de você. Porque se ele mandou você fazer A e você só está entregando B, qual o resultado disso? Você acha que vai ganhar um aumento? Não vai. E o nosso Senhor, meus queridos, não é um governador qualquer. Diz o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Malaquias está nos ensinando diante de quem estamos prestando o nosso culto. Terá ele agrado em ti e lhe será favorável? E a resposta nós sabemos que é não. Não, Deus não será favorável a nós. O governador não será favorável a nós. De novo aqui, o enfoque está no indivíduo. Os sacerdotes são culpados, porque eles estavam trazendo animais coxos, cegos, para o altar ao Senhor, mesmo sabendo que não era o que Deus queria. Estavam prestando um culto completamente descuidado e desleixado. Eles eram responsáveis por inspecionar os animais, estavam fazendo vistas grossas com os pecados daquele povo, e eles mesmos praticando aqueles pecados, porque o sacerdote tinha que oferecer sacrifício para si primeiro, para depois poder oferecer sacrifício pelo povo. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses a vocês, e falarmos de algo muito importante, porque isso é muito sério para nós aqui hoje. Isso é muito sério, isso pesa muito para mim, como um pastor local de vocês aqui nessa igreja. Eu amo profundamente cada um de vocês, Deus sabe o quanto, eu amo cada um de vocês aqui, mas o pecado sempre vai ser pecado e precisa ser parado. Não dá, meus irmãos, antes de agradar vocês, eu preciso agradar a Deus e nós precisamos tratar os pecados da igreja. Toda igreja tem pecado, o grande problema é, não podemos fazer vista grossa. Não dá. Não dá para brincarmos de igreja. Não dá para, diante de Deus, vermos os pecados explícitos no meio do povo, representado aqui nos sacrifícios imundos, e nós acharmos que está tudo bem, e não está, e Deus vai cobrar, principalmente de mim. De mim. Nós não podemos desprezar o nome de Deus, sabendo que há pecados em nosso meio não tratados. Nós não podemos passar a mão no pecado. Mas o irmão ou a irmã vai sair da igreja. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Nós precisamos trabalhar os pecados em nossos corações. O problema não é ter pecado, porque todos nós temos. O problema é não tratar. O problema é não se voltarmos ao Senhor. O problema é nós não
todos os dias buscarmos, abandonarmos a nossa vida de pecado. Porque o nosso culto vira um insulto a Deus. E nós podemos estar com as portas abertas aqui. Eles estavam com as portas abertas lá, trazendo sacrifício. Mas Deus não estava se agradando deles. E rejeitando, primeiramente, o sacerdócio. Vocês não prestam, porque vocês são igual a eles. Vocês passam pano quente. Vocês sabem que o sacrifício está errado. E continuam oferecendo. Que o Senhor nos livre, meus irmãos, de uma igreja que está aberta de portas, mas que o Senhor está longe de nós, né? Aí o versículo 9, para nós encerrarmos. Agora então, diante dessa terrível verdade que nós estamos, o versículo 9 diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda de sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Veja de novo, com essa oferta que você está em suas mãos, aceitará Ele você? Aceitará Ele a vossa pessoa? E a resposta a gente sabe que é não. Deus não aceita a nossa pessoa. Supliquem o favor e a misericórdia de Deus que nos conceda de sua graça. Mas Ele vai receber vocês? E a resposta é não. Não, Deus não nos vai aceitar. Isaías diz que todas as nossas boas obras são como trapo de imundícia. Romanos capítulo 3 diz que a nossa garganta é como o sepulcro aberto, com a nossa língua nós enganamos, a nossa boca tem maldição e amargura, os nossos pés são ligeiros para derramar sangue, o nosso caminho é só destruição e miséria, e desconhecemos o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos nossos olhos. O nosso cenário é terrível, porque o nosso cenário é diante de um Deus santo, e que as nossas obras são como um trapo imundo. As nossas obras, os nossos sacrifícios a Deus, são sacrifícios feitos por homens, aonde Deus não aceita, porque nele não subsiste o mal, como vimos em Salmo 5. Mas diante, meus irmãos, de uma terrível mensagem dessa, o que nós fazemos? O que os sacerdotes fazem? O que o pastor faz? O que os membros fazem? É aí, meus amados, nesse fundo do poço, que nós encontramos Cristo. É nesse fundo de poço que nós encontramos o nosso Salvador. Graças a Deus que Ele nos concedeu o Seu Filho. Graças a Deus que Ele nos presenteou com o Seu Filho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo veio à terra e Ele é o nosso sumo sacerdote. E Cristo, Ele foi o único que Deus não rejeitou. Sabe por que Deus não rejeitou o seu Filho? Porque Ele foi perfeito. Sabe por quê? Porque Cristo foi o único que obedeceu a Deus. Cristo foi o único que não errou. Cristo foi o único que veio fazer a vontade do Pai e tomou do cálice da ira e obedeceu até a morte e morte de cruz. Para que agora nós pudéssemos estar nele, para que Deus receba o nosso culto. É Cristo, meus irmãos, é Cristo. Se nós formos olhar para nós, não tem saída, porque não existe ninguém que possa entregar a Deus algo puro, e Deus não aceita. Vimos em Salmo 5, com Ele não subsiste o mal. Mas sabe por que Deus aceita o nosso culto aqui hoje? Porque nós temos um representante à nossa frente, o nosso escudo. Nós temos Cristo que foi perfeito, e nós estamos escondidos atrás dele, e tudo que nós fazemos é por meio dele. Deus não nos mata, porque antes dele olhar para nós, ele olha para o seu Filho, e nós estamos em Cristo, e a justiça de Cristo foi dada a nós, e agora nós somos habilitados a cultuar a Deus em espírito e em verdade, não porque Deus nos recebe, mas porque Deus recebeu o seu Filho, e por causa de seu Filho, ele nos recebe em sua família. Essa é a esperança do Evangelho. Eles aqui perdidos, nós perdidos, sem chance. Mas nós temos uma pessoa que não foi rejeitada, meus queridos. Então veja que diante dessa realidade, que somos aceitos por Deus, pelos méritos de Cristo, não tem como vivermos uma vida onde nós não queremos obedecê-lo. Não dá. Se nós estamos em Cristo, e se a justiça de Cristo foi imputada em nós, não faz sentido nós continuarmos querendo desobedecer a Deus, porque nós entendemos o nosso estado, nós entendemos que fomos rejeitados por Deus.
Como diz Romanos, nós fomos destituídos da glória de Deus, não há um justo, não há um sequer, nós não temos méritos nenhum, mas agora por meio de Cristo, por causa dele, o nosso sumo sacerdote, que morreu em nosso lugar e que nos representa diante de Deus, nós estamos em Deus por conta de Cristo, não tem como agora nós queremos continuar vivendo desobedecendo, porque agora ele nos habilita a conseguirmos viver de uma vida onde o Senhor se agrada de nós, por causa de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Como continuar livre da condenação eterna e querer viver longe do Senhor que nos escolheu? Esse é o privilégio da igreja, de estarmos não alicerçados em um homem qualquer que falha, mas no Cristo bendito, meus irmãos. E o texto que eu quero ler com os irmãos para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 4, versículo 14, é um dos textos mais incríveis que nós temos, texto que eu gosto muito, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz assim, posso ler? Hebreus capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós conservamos firme a nossa confissão por conta do nosso sumo sacerdote, Cristo, que penetrou aos céus, que foi tentado em todas as coisas como nós, mas não sofreu, não pecou, não errou. E agora, por causa dele, nós nos achegamos com confiança ao trono da graça, porque ele foi na frente, para alcançarmos agora misericórdia, socorro e ocasião oportuna. E agora em Cristo, nós podemos estar firmes, alicerçados e confiantes. Nosso culto é por meio de Cristo. Percebam que quando a gente ora em nome de Jesus, não é simplesmente para falar em nome de Jesus, mas é porque tudo que fazemos precisa ser por meio dele, porque é a única forma de Deus receber o culto. Deus não recebe culto fora de Cristo. É por isso que se Cristo não é o centro de uma igreja, você não tem Deus recebendo aquele culto. Tudo o que fazemos é por meio de Cristo, porque ele é o único que Deus não rejeitou. E é por isso que achegamos confiadamente ao trono da graça, por conta do nosso Cristo bendito, o nosso sumo sacerdote, que não foi rejeitado, mas que foi perfeito, e que nos deu de sua justiça, e que nos trouxe salvação. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando e nos dando essa realidade, de que nós não conseguimos nada, mas o Senhor nos recebe por meio de seu Filho. Amém? Vamos orar.